Gálatas 6:7. Por favor. Aleluia. Glória a Deus. Não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Amém? Eu quero contar uma história, para você poder compreender isso. Uma certa feita, um jovem, ele estava estudando para medicina, numa faculdade particular, e chegou num momento muito difícil, que ele estava para finalizar a faculdade, mas não tinha mais dinheiro. Ele começou a vender os móveis, ele começou a vender rapadura, começou a vender doce, ele começou a vender tudo que ele podia vender, ele vendia. Chegou no momento que ele estava cansado, com sede, com fome, desanimado. E a ideia dele era parar, porque ele não conseguia mais vender, não tinha mais nada para vender. E naquele dia em especial ele estava com muita fome, a barriga roía, ele estava com uma sede desesperada. E ele bateu numa porta de uma casa humilde, e veio uma jovem senhora, olhou para ele, e ela percebeu que algo estranho tinha naquele jovem. E aquele jovem ficou com vergonha de pedir comida, porque ele queria pedir comida, que na realidade ele queria matar a fome, que era desesperadora naquele momento. E na última hora ele apenas pediu um copo d'água. Ela olhou, percebeu que aquele jovem estava com fome, estava faminto, trouxe um copão de leite, bem gordo, bem gostoso. E quando viu aquele leite gelado, gostoso, foi tomando devagarinho, foi saboreando aquele leite, nutrindo, trazendo vigor, trouxe força novamente para ele. Ele sorriu e disse para ela: o que eu devo para a senhora? E ele pensou: tomara que ela não me cobre, porque eu só tenho uns centavos, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Ela olhou para o moço e disse: você não deve nada, eu estou te dando com muito prazer esse copo de leite. Esse jovem se virou muito grato, feliz, satisfeito. Isso fez com que ele voltasse a ter fé na humanidade, fez com que ele tivesse coragem para terminar a sua faculdade. Os anos passaram, ele se formou, saiu daquela cidadezinha, foi para uma cidade grande, se tornou um doutor de alta estirpe, alguém que era um especialista, um melhor naquela área. Aquela senhora, a jovem senhora, envelheceu, casou, mas ela acabou ficando doente, uma doença rara e uma doença cara, porque não tinha tratamento. E na cidade, na região onde ela morava, ninguém podia tratar ela. Ela foi para a cidade grande. Chegando naquele hospital, ela pensou: ou eu morro, ou eu fico endividada para sempre, porque esse hospital aqui é de rico, já é muito caro. Mas ela não tinha opção, porque o estado dela já era complicadíssimo já. Aí o médico olha para o nome da paciente e olha a cidade de onde ela veio, e ele lembrou: será que porventura não é a mesma jovem senhora
que há anos atrás me ajudou com um copo de leite, ele chega no quarto, dê o nome, a cidade, e olha para o rosto da senhora, já um pouco mais velha, doente. Era a mesma senhora que deu um copo de leite para ele. Ele agora tomou uma decisão. Eu vou fazer de tudo que estiver ao meu alcance para salvá-la. E ele usou da sua influência, usou do seu poder, usou dos seus recursos para poder salvá-la. Meses se passaram, tratamento foi avançando, mas ele teve êxito. E graças a Deus a senhora se recuperou e a doença acabou. A senhora agora estava bem, estava forte, mas ela tinha que enfrentar agora a nota fiscal. Tudo o que o tratamento necessitou. E ela olhou naquele envelope fechado que ela abriu, todo o custo do seu tratamento e o montante impagável. Mas lá na pontinha, escrita a caneta, tinha assim, pago, um copo de leite, alguns anos atrás, assinado o doutor e colocou o nome dele. Amém? Amém. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Às vezes a gente não entende, mas a Bíblia fala que se a gente der um prato de comida, um copo d'água para alguém, quem dá ao pobre empresta a Deus. Às vezes a gente fica com o coração de pedra e não quer mais dar para ninguém, a gente fica se esquivando. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar. A gente tem que ser generoso. E a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. Nós não podemos deixar e permitir que o nosso coração fique duro e deixar de semear nas pessoas. E eu sempre falo aqui, nós estamos sempre semeando. Querendo ou não, estamos semeando. E que eu quero falar dos 7 princípios fundamentais da colheita. Primeiro princípio, você colhe o que planta. Gálatas 6,7 diz, eu vou ler novamente, Gálatas 6,7. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar de Deus. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois que o homem semear, isso também colherá. Então você colhe o que planta. Amém? O que você tem plantado no teu dia a dia? O que você tem plantado nos teus relacionamentos? Eu sempre falo que nós temos que ser intencionais. Nós temos que usar de uma fé racional. Romanos 12:1 diz que a nossa fé é uma fé racional, ou seja, é lógica. Nós temos que ter emoções, é claro, fazemos parte, a emoção faz parte da gente, mas precisamos pensar nesse dia que se chama hoje, nesse dia que se chama presente, porque é o presente de Deus. Qual é o bem que eu vou fazer? Para quem eu vou fazer esse bem? Estão entendendo, queridos? Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar paz, você vai colher paz. Se você plantar respeito, você vai colher respeito. Mas também se você plantar indiferença, você vai colher indiferença. Se você plantar inveja, vai colher inveja. Se plantar discórdia, vai colher discórdia.
Então nós temos que compreender que essa é uma lei natural e espiritual. Nós só colhemos o que plantamos. Então pare e pense. Qual é a área da tua vida que não está legal? É nessa área que você vai ter que focar para fazer melhor. Segunda lei. São só 100 leis, tá? Até a meia-noite nós terminamos aqui bem tranquilo. Estou indo bem devagar para nós chegarmos até 100 leis, tá bom? Segunda lei. Você colhe depois que planta. Amém? Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E Eclesiastes 3:1-2 diz que há tempo para tudo. O problema é que as pessoas não sabem como é que funciona o plantio. Aqui nós temos algumas pessoas que já vieram da roça, pelo menos tem parentes na roça. Vou perguntar para o Lucas aqui, né? Porventura, Lucas, o pessoal plantava lá o que? Arroz, né? Mas, não? Não é mais arroz? Tua família? Não. Bom, vamos pegar aqui arroz, tá? Quanto tempo leva para o arroz, tu plantar arroz e o arroz brotar e poder colher? Quem que me ajuda? Quantos meses? 90, 100, vou botar 90 dias. Ou seja, tu não planta hoje para colher daqui 24 horas. Tu não planta hoje para colher daqui uma semana, nem um mês. No mínimo 90 dias. Estão entendendo? Quanto tempo leva o milho? Quanto tempo leva a soja? E assim vai. Então, a colheita, ela se dá no tempo certo. O que o agricultor faz? Ele sabe que existem as estações, sabe que existe um momento certo para plantar e um momento certo para colher. O agricultor, ele planta sabendo que ele vai colher, ou há apenas uma expectativa? Há uma expectativa. Porque ele pode perder a plantação, pode chover demais, pode vir uma seca, pode vir pestes, e ele pode perder, ou total ou parcial, a colheita. Mas ele não deixa de plantar. Às vezes nós só plantamos nas pessoas que a gente entende que é terreno bom e que a gente pode plantar, e a gente se nega de plantar em terrenos ou pessoas, corações que a gente acha que não vale a pena. Não é assim? Na realidade, a Bíblia diz que a gente tem que plantar, a gente tem que semear, porque é Deus que dá o crescimento. Amém? Às vezes eu olho e vejo, esse é o terreno bom, mas na realidade é só um disfarce, é uma máscara, é um engano, o terreno não é bom. Eu olho e penso, esse terreno é horrível, é ruim, mas Deus conhece o coração. Nós julgamos a aparência, Deus julga o coração. Deus sabe realmente qual terreno é bom ou não. Nós temos uma ideia, mas Deus faz uma radiografia. Então nós temos que confiar em Deus. Amém? Então, primeiro princípio, você colhe o que planta. Segundo princípio, você colhe depois que planta. Há um tempo entre o que você planta até você colher. Terceiro princípio, você colhe mais do que planta. Oséias 8:7 e Marcos 4:8. Quando você planta milho, você planta de 3 a 4 sementes de milho numa cova. Nascem de 3 a 4 espigas num pé de milho.
Cada espiga de pé de milho dá em torno, em média, 800 sementes. Você plantou 4 sementes, você colhe 3.200 sementes. Dá para você comer e dá para você plantar de novo. Deu para entender? Nós temos que plantar. Nós temos que fazer coisas boas para os outros. Independentemente se os outros são gratos ou não. Independentemente se os outros vão agradecer ou não. Independentemente se os outros vão ver ou vão reconhecer ou não. Porque se o homem não reconhecer, Deus reconhece. Se o homem não me presentear, Deus tem um galardão para mim. Estão entendendo? A Bíblia diz que nós não precisamos e não devemos ficar olhando para o outro para que o outro nos parabenize, mas sabendo que tudo que a gente faz, se for de coração, nós estamos desenvolvendo um crédito com Deus. Quem empresta ao pobre, quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não fica devendo. Deus sempre dá 30, 60 e a 100 por 1. Quando Deus derrama a sua bênção, derrama de uma forma muito grande. Quarto princípio. Você colhe na medida que planta. 2 Coríntios 9, 6 a 7. Pode colocar essa para nós, 2 Coríntios 9, 6 a 7. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então você colhe na medida em que planta. Isso não estamos falando somente sobre dinheiro. As pessoas acham que esse versículo é só sobre dinheiro. Não. Você planta atenção. Você planta a tua energia. Você planta a tua doação para alguém. Você planta amor. Você planta cuidado. Você planta respeito. Você planta honra. Está entendendo? Tudo que você plantar, você vai colher na medida também que você plantou. Se você planta laranja, por acaso você vai colher bergamota? Você vai colher limão? Não, né? Quem planta laranja, colhe laranja. É na medida, na identidade. Amém? Ontem eu vi um filme com a minha esposa, muito interessante. Era um casamento que estava com sinais de que estava falido, praticamente desgastado, praticamente para se romper. Faltava muito pouco para se romper. Fazia já 10 anos que eles dormiam em camas separadas. 2 anos que eles não tinham relações sexuais. E ela descobriu que o marido tinha traído. E ela ficou muito nervosa. Ela ficou irritada, ficou brava. E ele não tinha o que falar. E ela disse: você tem agora uma decisão. Eu vou ligar, primeiro, me dá o telefone da tua amante, que eu vou ligar agora, na tua frente, e eu vou falar com ela. E ela pegou o telefone, ligou para a amante do marido, disse que era esposa do marido, e que naquele momento o marido ia tomar uma decisão.
que ela não tinha combinado com ele, mas a decisão que o marido tomasse, ela ia respeitar. Que ela não iria acusá-la, não iria culpá-la, não iria xingá-la, mas que a partir daquele momento, a decisão que o marido tomasse, ela respeitaria. Ela foi muito madura, ela foi muito conservadora, falou com respeito em relação à amante, e aí disse: agora eu vou passar telefone para o meu marido. E o marido disse: nem precisa passar, eu quero ficar contigo. E ela pegou novamente o telefone e disse: você ouviu? E ela disse: ouvi. Então agora nunca mais procure meu marido, porque ele é meu. A partir daquele momento ela disse assim para ele: olha, você fez uma escolha, mas essa escolha tem consequências. Você não vai voltar para a cama logo, você vai ter que me reconquistar. E ela começou a levar o marido em uma ação social que tinha para pobres. E através dessa experiência que ele teve, servindo, ajudando, dando comida para os pobres, a gente começou a ver Deus restaurando o casamento, Deus restaurando a família, porque trouxe depois o filho mais velho, depois a filha mais nova, toda a família servindo naquele lugar. E depois, no dia que o marido deixou o orgulho, deixou a arrogância, deixou a vaidade, e começou a se entregar e ajudar aquelas pessoas mais necessitadas também, ganhou a confiança novamente da sua mulher. Aí um dia a mulher abraçou o marido, beijou o marido e disse: agora você conquistou o teu direito de dormir novamente comigo. E a partir daquele momento restabeleceu-se o casamento e a família. Deus quer que todos nós venhamos ter uma vida boa, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida abundante, como diz João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, que é o diabo. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida com abundância. Jamais nós teremos uma vida com abundância sem Deus. Jamais nós teremos uma vida com abundância sem que o Espírito Santo nos direcione. Por quê? Nós somos maus, nós somos muito orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, achamos que sabemos tudo e queremos ensinar Deus a ser Deus, enquanto na verdade a gente só tem que nos submeter ao senhorio de Deus. Por quê? Deus, Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Quinto princípio: você colhe se perseverar. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Muitas pessoas hoje poderiam estar colhendo uma boa colheita, mas só não estão colhendo porque desistiram, desanimaram, não perseveraram, não foram até o fim, desistiram. Eu tenho um desenho que eu acho muito massa, muito legal, que é aquele mineiro que está com a picareta numa gruta procurando tesouro. E ele dá a última picaretada lá e desiste. E aí mostra mais uma picaretada, ele ia alcançar o diamante. Terá feito na vida. Assim somos eu e você, nós. Talvez muitas coisas na vida nós só não conseguimos porque nós nos cansamos. Nós não fracassamos,
nós desistimos. Nós não fomos até o final. A gente mudou a rota. Pulou. Você está entendendo? Nós temos que ir até o fim. Se Deus falou, temos que ir até o fim. Amém? A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas se agrada daqueles que avançam, e avançam para vencer. A Bíblia diz que nós, a Igreja do Senhor Jesus, nós somos o povo mais feliz dessa terra, e nós avançamos contra as portas do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Por quê? Porque é a promessa de Deus. Amém? Sexto princípio: você colhe onde planta. Oséias 10, 12 e Eclesiastes 11, 6. Aquele homem, ele voltou para sua esposa. Ele amava a esposa. Ele não queria se separar. Mas deixou a carne falar mais alto, arrumou um amante, mas depois voltou novamente para a esposa. E a partir daquele momento que ele tomou a decisão de ser feliz com a mulher que Deus tinha dado para ele, ele não falou verbalmente, mas as suas ações, dia após dia, gritavam o amor que ele tinha por aquela mulher, a brandura, a doçura, a delicadeza. Ele fazia tudo por ela. Isso é amor. Estão entendendo? Nós somos muito egoístas. A gente só pensa em nós mesmos. A gente diz que ama com os lábios, mas as nossas atitudes não provam isso. Nós temos que ter mais ações do que intenção, porque a ação verdadeira de coração grita mais alto que 1000 palavras. Às vezes só olhar para alguém que te ama, só pegar na mão, só ouvir, o carinho, atenção, gestos de amor, gestos de delicadeza. Estão entendendo, queridos? Aquele homem provou que amava e que ele era homem para aquela mulher, porque aquela mulher era muita mulher para aquele homem. Aquela mulher foi reconhecida na comunidade. Aquela mulher ganhou e conquistou homens e mulheres de rua que conversavam com ela, se abriam, falavam dos seus problemas e dilemas para ela, e ela falava do amor de Deus, falava de Jesus. Nunca colocou uma religião goela abaixo, pelo contrário, ela expressava o amor de Deus através da dedicação e serviço em prol dos outros. Muitas pessoas que ficavam pé atrás e que eram violentos, eram marginais, começaram a se abrir e mudar. E muitos depois saíram das ruas, voltaram para suas famílias, foram reconstruindo a sua história através de alguém que realmente se importou. Não é só um número, mas aquele homem, aquele marido amava aquela mulher. Até que um dia ela apareceu com câncer, um câncer terminal.
Isso uniu mais eles. E ele entendeu que em tudo Deus tem um propósito. E o propósito do casamento, e o propósito de estar junto, é que ele se reconciliasse com Deus, porque na verdade ele era apenas um religioso. Ele ia na igreja, mas não era convertido, apenas convencido. E por causa dela, ele se converteu. Tem coisas que nós não compreendemos, tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que a gente até nem aceita. Mas Deus, como diz Isaías 55:8, os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Como vamos compreendê-los? A gente só tem que se submeter a eles. Sexto princípio: você colhe onde planta. Agora, sétimo princípio: há uma colheita final e eterna. Apocalipse 22:12. Tudo que você está plantando, nós vamos colher lá nos céus, através de uma recompensa direta das mãos de Deus. Amém? Isso se chama galardão. Há um prêmio, há uma recompensa. Mas essa recompensa é para quem perseverar até o fim. Amém? A única voz que o teu futuro respeita é a voz da tua semeadura. O futuro não respeita a voz da tua vontade, dos teus desejos, dos teus sonhos, das boas intenções, das promessas, mas o futuro respeita a voz das tuas atitudes. Amém? Que nós venhamos a ter e a ser coerente. Tudo que nós falamos, que nós possamos agir, que tudo que nós pregamos para os outros, que nós façamos primeiro, que haja uma coerência entre o que nós entendemos, conhecemos e agimos, porque essa coerência vai fazer com que muitas pessoas queiram também a Deus. Para terminar, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi cercada pelo general Tito, general romano, que depois veio a ser imperador. E depois que eles destruíram Jerusalém, destruíram todo Israel, por fim, eles destruíram uma fortificação no deserto chamada Massada. E destruíram todas as tamareiras, que eram palmeiras, que existia muito lá em Israel. E as tâmaras eram frutas que os imperadores gozavam, se alegravam de comer, de tão gostosa e deliciosa que era. E era muito utilizada. Mas como uma forma de vingança, eles cortaram, queimaram e destruíram aquilo que era um símbolo para Israel. Quase 2000 anos depois, em 1960, lá em Massada, embaixo de muita terra, de muita areia, eles encontraram alguns potes. Entre esses potes, alguns potes fechados, ainda com sementes. Eles não entendiam que tipo de semente era aquela. Eles foram analisar a semente. Eram sementes que foram guardadas para não ser extinta de tamareiras. Como eles não tinham ainda a ciência necessária, ficaram por mais 45 anos. Em 2005, uma cientista colocou
algumas daquelas sementes na terra, e molhou, e cuidou, e voltou novamente a tamareira. Quase 2000 anos hibernando essa semente. E essa semente voltou à vida. Para muitos foi um milagre, que não era muito comum. Mas para Deus não existe nada impossível. Alguém orou por você. Alguém chorou. Alguém pagou um preço alto pela tua vida. Talvez essa pessoa não esteja mais viva. Você sabe quem é. Ela chorou, ela orou, e talvez nem tivesse visto o que Deus estava fazendo, mas hoje você está aqui. Você é fruto dessa oração. Para muitos, talvez você não tivesse sucesso. Para muitos, talvez você não tivesse jeito. Mas você é igual a essa semente. Para alguns, é impossível de voltar à vida. Mas para Deus, não. Ministérios que foram enterrados, Deus está operando restituição e restauração. Lembra da tua avó. Lembra da tua mãe. Não foi em vão. Amém? Você agora tem alguém para orar também. Passa adiante essa semente. Passa adiante essa experiência, essa vida. E saiba que vale a pena. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de restituição. Hoje é dia de perdão verdadeiro. Hoje é um dia de aliança. Amém? Amém. Você só está aqui pelo fruto dessas pessoas que não desistiram de ti, que pagaram um alto preço por ti. E você precisa também seguir esse exemplo. Amém? Tem pessoas que vão depender da tua oração. Tem pessoas que só vão ficar em pé porque você se preocupa e ama verdadeiramente com essa pessoa. E aquelas que Deus colocar diante de você. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. É uma lei natural e também espiritual. Amém? Fique em pé nesse momento. Eu sei que Deus falou contigo. Eu sei também que está nos assistindo. Eu sei que Deus falou contigo. Se Deus falou contigo, tome uma decisão. A decisão principal hoje é de perseverar.
não desistir, não retroceder, de avançar e avançar para vencer em o nome de Jesus. Amém? Quando chegar na tua casa, presta atenção. Quando chegar na tua casa, tenha uma conversa com essa pessoa linda que está ao teu lado. Orem juntos, peçam perdão, diga que ama, diga que errou. Não deixe o orgulho falar mais alto. Não deixe o diabo tomar vantagem sobre a tua casa. Amém? Tem coisa no teu coração que você quer falar há muito tempo e não fala. Chegou a hora. Reforce a aliança. Reforce esse castelo forte da tua casa. O diabo não entrar e não encontrar um coração dividido, uma casa dividida, mas sim trazer união, unidade, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Tua igreja, Senhor amado, que é chamada pelo teu nome, que o Senhor comprou com um alto preço, preço de cruz, preço de sangue, o sangue da nova aliança. Agora, Pai, te peço que o Senhor complete a obra na vida de cada um aqui presente, dos que estão vendo essa pregação também, e que o Senhor complete a obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos?